Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Castilho, muito prazer, e hoje eu vou mostrar qual é a minha stack, tá, para desenvolvimento de soluções com IA. Então, quais são as ferramentas que eu utilizo para construir sistemas e soluções usando inteligência artificial, tá? Não só criar sistemas de IA, mas criar usando IA, tá? Então, não precisa saber programar, não precisa saber banco de dados, de nada para você usar essa mesma stack que eu utilizo, ok? Então, sem enrolação, já preparei aqui uma apresentaçãozinha. Então, basicamente, infra de IA, ok? A nossa stack para criar sem precisar codar, sem precisar saber código, ok? Para você montar MVPs, para você validar algum tipo de solução que você está pensando na sua mente, ou que o seu cliente precisa e você vai montar algo rápido ali para validar se é isso mesmo que ele quer, né? Até mesmo para criar projetos completos, ok? Projetos que vão realmente ser utilizados, tá? E não só MVPs e tal, e para criar sistemas de IA, ok? Então, vamos lá. Aqui eu deixei algumas ferramentas, ok, separadas. E a primeira de nossas ferramentas aqui, não poderia ser diferente, tá? É o próprio N8N. Por que o N8N? O N8N serve basicamente como nosso back-end, tá? Para quem não sabe, back-end é onde a mágica ali acontece. Claro, agora aqui eu não estou contando o banco de dados que é back-end também, ok? Mas estou falando basicamente aqui onde vão acontecer a maioria das coisas, nossas automações, a nossa integração de sistemas, as APIs, ok? Então, conectar os sistemas, criar agentes de IA, utilizar APIs. Então, por exemplo, você recebe uma mensagem no WhatsApp. Você quer que essa mensagem seja respondida por uma IA, você tem que colocar uma API para ativar um sistema quando receber essa mensagem. O agente de IA ele vai entender qual que é essa mensagem, vai seguir as instruções dele, ativar as tools, enfim, vai fazer tudo que ele precisar fazer e ele devolve essa mensagem no WhatsApp do usuário usando uma API, ok? Então, basicamente, a API é isso, tá? Deixa eu só dar um zoom maior aqui. Não vou não, senão depois eu vou cagar a apresentação inteira. Então, o N8N serve muito para isso, que é para conectar os sistemas. Então, vocês vão ver ali que eu vou mostrar um sistema para a gente criar front-end, né? O que seria o front-end? Seria basicamente, ó, um exemplo aqui de um front-end que eu criei, já dando um, um spoiler, né, da ferramenta, mas um front-end aqui para um CRM utilizando a gente de A, ok? Então aqui, por exemplo, tem um dashboard total de leads, ok? Isso aqui é de um cliente meu, mas aqui está com dados fakes, tá? Então não tem problema eu vou colocar aqui, ok? Isso está rodando em produção em outro sistema, eu tiro daqui quando eu vou rodar, tudo isso será explicado, tá? Mas basicamente aqui um dashboard, mostrando, aguardando atendimento humano. Então aqui, por exemplo, né, tá urgente aqui, ó, alguém esperando um atendimento humano há mais de 160 horas, porque a IA passou para um humano ou porque teve alguma atitude ali que precisa de um humano para responder. Então já fica aqui, a pessoa pode clicar, entrar diretamente aqui na conversa. Então aqui até coloquei aqui para responder, para mostrar, ok? Aqui conversa com o próprio contato. Então tem como ativar a IA, tem como colocar atendimento humano e aí a IA não vai responder mais, ok? Aqui é realmente um CRM funcional, ok? Solicitações aqui de aluguel, pedidos, ok? Um pedido aqui fechado, lista de contatos, pipeline, onde você pode passar os leads de um lugar para outro, que a IA faz automaticamente também, mas você pode fazer, por exemplo, vou pegar o exemplo, esse Dudu que estava no atendimento humano e aí fechou a venda ou resolveu o problema dele. Passa aqui para fechado, ele não vai ser mais, não vai ficar mais no dashboard, e tudo mais, né? Enfim, o front-end seria basicamente esse, ok? Então vamos retornar aqui. Mas o back-end é o que faz acontecer. Vocês estão vendo, né? O dashboard? Tudo isso é o N8N que está coletando esses dados e está inserido no nosso banco de dados, ok? Então essa integração de sistemas falando especificamente de um CRM via WhatsApp, tá? A gente está falando da API que salva essas informações e coloca no banco de dados e a gente usa um front-end para mostrar isso, tá? Então seria basicamente essas três pontes que a gente precisa para criar essas soluções de IA, ok? Essas realmente, assim, não só criar um agente de IA no WhatsApp, mas dar um dashboard visual, dar um painel para a pessoa conseguir controlar quem a IA responde ou não, conseguir mudar alguns dados, conseguir ver o que está acontecendo, tá? Então, os nossos três pilares e para o nosso próximo ferramenta que é o Supabase, tá? Por que o Supabase? Cara, o Supabase ele é simplesmente
fenomenal, ok? É um banco de dados online, tá? Ele funciona em Postgres, então assim, cara, muito bom o banco de dados, muito bom mesmo. Você consegue utilizar ele de graça, assim, por muito tempo, colocar muitas informações nele. Ele já configura RLS automaticamente, tá? Claro, você tem que saber o mínimo ali, ou pediu para uma IA criar para você, mas ele facilita muito e ele tem segurança, tem autenticação, tem validação de cadastro, enfim, tem como você criar todas as tabelas, tá? E o Supabase também foi escolhido aqui nessa stack de ferramentas porque ele conversa, né, de forma muito simples com as nossas ferramentas. Então ele foi preparado para isso. Então o N8N consegue conectar com o Supabase de forma fácil. Por exemplo, aqui, num projeto de IA padrão, eu estou utilizando aqui Node do próprio Supabase. Ou seja, eu clico aqui, conecta com alguma das contas, vem aqui numa tabela, vamos ver. Aqui, ó, posso colocar para puxar a informação de uma tabela, posso colocar para aqui criar uma tabela. Então tudo isso conecta só de você conectar com a sua conta, ok? De forma muito simplificada. Então, assim, o Supabase foi escolhido muito por essa facilidade, a segurança e a usabilidade dele, tá? Você consegue utilizar o Supabase, sim, com diversos dados, muitos leads cadastrados, conversas de IA, fora que você pode gerenciar memória, tá? Com IA utilizando o Supabase, tá? Isso via Postgres. Não precisa se preocupar, é muito simples. E para quem está aprendendo, cara, não tem por que você. Não só para quem está aprendendo, tá? Para projetos grandes, você pode e deve utilizar o Supabase. Ele é muito bom mesmo. E você não vai ficar gastando assim. Por exemplo, dá para você pegar o próprio Postgres e colocar dentro de uma VPS, ou dentro de uma máquina virtual, dentro de um computador mesmo, servidor feito para isso. Só que você vai ter que ficar gerenciando ali, se der um BO, você vai perder, vai ter que fazer backup, para você não ter toda essa dor de cabeça, né? Como a gente gosta de IA, gosta de coisa rápida, fácil assim, para funcionar e para vender com maior segurança, cara, vai no Supabase que ele vai gerenciar isso de forma muito simples para você, ok? Agora, outro motivo do porquê o Supabase, por causa da nossa próxima ferramenta, que seria o Lovable, tá? Cara, o Lovable é simplesmente magnífico. Você consegue criar sites com ele, você consegue criar aplicativos com ele, você consegue criar tudo e ele conecta diretamente com o Supabase também. E é diferente do N8N, que você consegue consultar tabelas, consegue inserir dados dentro das tabelas. O Lovable consegue criar tabelas, consegue criar funções no banco de dados. Então, não só, né, vamos pensar no N8N, você cria essa tabela dentro do Supabase, tá? Vou mostrar aqui para vocês um Supabase de exemplo para ficar um pouco mais visual isso. Então, por exemplo, aqui, Supabase. Aqui tem uma tabela, tá? Dei uma filtrada. Mas, por exemplo, posso vir aqui em contatos. Tem aqui todos os contatos. Beleza? E aí, eu teria que ter criado essa tabela, por exemplo, vindo aqui, ó, New Table e criando as informações. Deixa eu vir para cá aqui que eu tá filtrado. New Table, colocar o nome da tabela, colocar aqui as colunas que eu quero. Pode colocar a coluna, sei lá, cadastro de usuários, nome, celular, enfim. Dá para criar tudo isso, você ir dentro do N8N e consultar essas tabelas, tá? Inserir dados, retirar dados, fazer queries ali dentro, né? Filtrar informações. Agora, utilizando o Lovable, é diferente. Você consegue conectar, né? Criar um projeto no Supabase, conectar esse projeto no Lovable e ele mesmo vai criando as tabelas conforme a necessidade. Então você fala, ó, quero um aplicativo que faça isso, isso, isso. Tenha um cadastro de usuários. Ele vai criar a tabela de usuários, vai criar as colunas, tudo corretamente. Então, assim, essa stack é muito facilitada para você que quer entregar essas soluções completas, tá? Parar de vender template de N8N aí por 2, 3 mil e vender realmente sistemas de IA que funcionam, que tem começo, meio e fim, que tem algo para o seu usuário ver, para o seu cliente visualizar, mexer, ser interativo, entendeu? Que aí você consegue metrificar melhor os seus resultados para ele. Então, essa stack aqui é simplesmente fenomenal, tá? E agora falando um pouco mais do Lovable. O Lovable serve para o nosso front-end, né, que eu tinha comentado anteriormente, para mostrar as informações do nosso banco de dados na tela.
Então, as informações de leads cadastrados, as informações de conversas, de tabelas, dashboard, ali no dashboard. Por exemplo, criou um novo pedido. A IA vai, né? Isso a gente está falando de um CRM automatizado com IA. A IA adiciona esse pedido no banco de dados, valor, para quem que é, para onde que é, blá, 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 blá. E o Lovable vai ter um dashboard, onde ele vai trazer essas informações do banco de dados para a tela do seu cliente, tá? Eu sei que tem para muita gente isso aqui é o básico, mas quero ensinar realmente, quero mostrar como que isso aqui realmente funciona. Ah, Castilho, mas você está falando como que funciona, então como que eu crio tudo isso? Como que eu entendo o N8N, como que eu entendo o Supabase, como eu entendo o Lovable, como que eu consigo conectar todos esses sistemas e fazer tudo funcionar, né? Porque eu sou muito assim, eu sou muito prático, eu falo assim, ó, tem que fazer isso, isso, isso. E quando for fazer, tá? Não vai ser no vídeo de hoje, mas quando for lançar um treinamento para criar sistemas de IA, você vai ver o passo a passo, onde clica, por que que faz, blá blá blá. Mas hoje eu quero que você entenda como funciona a Stack, ok? E para a gente finalizar aqui, tá? Só dando uma passada também pelo Lovable, por exemplo, cara, dá para fazer muita coisa no Lovable, tá? Deixa eu vir aqui em Dashboard, mostrar para vocês uma página, tá? Que eu estou fazendo da minha agência. Eu estou refazendo a página da minha agência e basicamente tudo isso aqui foi criado no Lovable, só com prompts, ok? Então, tudo isso aqui foi criado a partir de prompt, tá? Claro, ainda não terminei, falta informação, falta colocar o vídeo aqui e tal, mas para vocês verem. E para quem entende mais, conecta com o GitHub direto, tá? Esse projeto ainda não conectei. Tem como você publicar aqui automaticamente, tá? Publicar para as pessoas visualizarem. Tem como você pegar o arquivo do GitHub, subir na Vercel, Netfly, colocar para em produção já, sem você se preocupar. Tem como você, pô, criei muita coisa com IA, mas não quero mais gastar crédito, eu quero editar algumas coisinhas na mão. Coloca no GitHub, edita com VS Code, tranquilo, ok? Então o Lovable, ele é fenomenal porque ele cria e ele te dá essa opção de baixar o código que ele mesmo criou e você não fica dependente dele, tá? Vocês podem ver que eu tenho bastante crédito aqui, não sei se vai aparecer na tela. Eu tenho aqui 213 créditos, tá? Eu sei que isso é muito, ele dá 5 créditos por dia, tá? De graça e ele reseta, então se não usar não acumula. E quem quiser, se você já usa o Lovable e tudo mais, precisar de créditos baratos, tá? No precinho, é só chamar eu no Instagram lá, que eu tenho uma parceria com uma galera que te proporciona esses créditos, ok? Tô com 230 porque eu já gastei muito, eu já tinha mais de 500 créditos aqui, mas eu tô brincando bastante com as soluções, ok? E só para finalizar, como um bônus especial, puxar aqui a última ferramenta, que para mim é o Cloud, tá? Porque o Cloud, ele em si não vai ser uma ferramenta que, por exemplo, o N8N, onde vai ficar a automação, vai ficar rodando. O Lovable vai ser o painel visual do seu usuário com cadastro, blá blá blá. O Supabase, onde o banco de dados vai ficar salvas as informações. O Cloud, por que eu gosto do Cloud? Porque ele tem um contexto muito bom, cara. Ainda mais usando o Sonnet 4.5, tá? Por exemplo, aqui, nessa tela aqui, eu estou mostrando para vocês um PRD de um sistema que eu construí, tá? Então, eu basicamente fui soltando, deixa eu ver se consigo puxar a conversa lá em cima. Ó, preciso montar um CRM personalizado para um cliente. Aí eu fui conversando aqui, como que queria montar, blá blá blá, fui falando o que eu queria. Aí falei, ó, o seguinte, vai ser baseado em WhatsApp, usarei uma API, fui falando tudo. Aí ele criou um PRD, né? E aí eu pedi para ele fazer em inglês, porque as IAs entendem melhor, normalmente. Tá? Então, só mostrar aqui o PRD, ele, cara, faz basicamente tudo, tá? Que vai ter no seu sistema. Cores, funções, tudo que você precisa saber, ele vai criar também, ele vai falar as tabelas que precisam ser criadas, e aí você pode criar a tabela na mão no Supabase, que nem eu mostrei ali no criar tabela, ou usando o SQL mesmo, tá? Ele vai te dar o código SQL, você joga lá, vai criar as tabelas automaticamente, ou você pede um prompt para ele montar o prompt pro Lovable, e ele vai pedir para criar as tabelas corretamente. Enfim, cara, é fenomenal, tá? Eu vou trazer mais vídeos aqui pro canal, falando de Lovable, falando de Cloud, falando de Supabase, falando de projetos integrados, falando de Gemini, tudo isso, tá? Porém, eu tô com alguns clientes aqui que eu tô entregando alguns projetos, tá?
como quem me conhece, que já sabe, quem me segue no Instagram sabe, eu não vivo de vender curso, tá? Longe disso. Eu realmente vivo de entregar esses projetos, de ter clientes. Então, não é sempre que eu consigo vir trazer um conteúdo. E sempre quando eu vou trazer, eu quero trazer algo de qualidade. Então, às vezes demora um pouco para sair vídeos aí, tá? Mas eu vou fazer, sim, um treinamento completo ensinando a conectar esses temas, criar CRMs, criar mini projetos, micro SaaS, tá? Lembrando, galera, toma cuidado também, ok? Não é tudo esse mar de rosas que muitas pessoas falam por aí. Cuidado ao criar sistemas utilizando somente IA e colocar isso em produção, por exemplo, um SaaS feito 100% com IA. Se você não souber nada de código, nada de segurança, você pode ter problema de vazar dado de usuário, de cair, de alguém invadir seu sistema, de dar algum problema que você não vai saber resolver. Então, tenha também na sua mente que a IA facilita muito, você consegue criar certas coisas com ela, mas também você não vai criar o próximo Facebook, o próximo Instagram, o próximo Salesforce, RD Station usando somente IA. Ok? Como eu mostrei ali um projeto, tá? Claro, aquele projeto que eu mostrei para vocês já está muito mais evoluído para o meu cliente, que ele está utilizando tudo mais, porém é só para um usuário, é só um banco de dados, são 6, 7 ou 8 tabelas, se não me engano, que está tendo ali agora. Tudo controladinho, RLS, segurança, bonitinho, tá? Então, é muito bom, você vai aprender muita coisa, você vai conseguir desenvolver, ganhar muito dinheiro com isso, mas também saiba que tem um teto, tá? As IAs vão evoluir, vai tudo ficar mais fácil, mas você precisa ter essa intenção de, pô, quero entender como funciona a stack, como que eu vou unir essas ferramentas que são maravilhosas, como que isso, eu vou entregar isso para o meu cliente, como que isso vai servir para o meu cliente ganhar mais dinheiro, o que que o meu cliente realmente precisa, ok? Porque hoje, muitas pessoas vendem ferramenta. Ah, eu vendo o agente feito no N8N, eu vendo blá 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 feito em tal ferramenta. Cara, as ferramentas mudam todos os dias. Qualquer hora vai sair uma ferramenta melhor, mais evoluída, mais rápida, mais barata. Então, se propõe assim a aprender ferramentas, a saber utilizar, mas aprenda o principal, que é resolver problemas. Tá? Se você quiser aprender mais, minha formação de NDA está fechada no momento, mas me siga lá no Instagram, caso ela for abrir em algum momento, ou caso você precise de uma mentoria individual para montar algum projeto, para aprender a vender, para entender como funciona uma consultoria empresarial, tá? Ou se você precisa de um projeto personalizado, link do meu Instagram aqui, é só chamar lá. Quando a página estiver pronta vai estar aqui também, mas por enquanto não tá. Mas é isso, deixa o like, me segue aqui e até o próximo vídeo.